Em alguns momentos aqui no programa, né, eu citei o fato de que eu acho que a ciência, por muitas das vezes, ela valida sim a espiritualidade. Mesmo sem ela saber. Eu acho que às vezes os espiritualistas não conseguem dar esse valor para a ciência não consegue entender que isso também pode ser validado. O cientista, como você disse, não vai agir de maneira a pensar nisso, porque, enfim. Mas, por exemplo, os egípcios adoravam o sol, né? Era Ra. E você vê que sem o sol realmente não há existência. Por que ele não seria de fato um deus? Ah, foi explicado, tal, foi explicado. Mas por que aquilo de fato não seria uma divindade para a Terra? Para o ser humano, sendo que é necessário. Então, assim, não só isso, como outras coisas também que a ciência vai explicando. Porque antigamente muita gente achava que, por exemplo, quando tinha em certa época do ano que a colheita não. Eu tô falando isso de bem antigamente, que a colheita não acontecia, tal, não acontecia o plantio, não conseguia fazer o plantio e tal, era porque existia como se fosse uma praga, alguma coisa do mal ali, impedindo que aquilo acontecesse. Mas aí a ciência explica, a ciência vai explicar que existe épocas do ano, tal. Que aí a gente já não pode considerar um ato espiritual, vamos dizer assim. São coisas naturais da Terra e que depois a gente foi entendendo, foi conseguindo compreender. Mas esses casos, por exemplo, do Sol, que eu citei agora, né? Por exemplo, tem muita gente que vai citar a Iemanjá e vai trabalhar com o caso das águas, que é a rainha das águas, e a gente também sabe que sem água a gente também não consegue ter praticamente nada, né? E eu acho que a ciência, trazendo todas as informações que são científicas mesmo, ela não invalida a espiritualidade. Com certeza não. Por causa dessa sua colocação, vale a pena trazer aqui a informação de um físico chamado Thomas Campbell, que ele tem uma teoria chamada My Big Toe, que é como se fosse a minha teoria de tudo, né? Que o Mário Jorge ele representa o Tom Campbell aqui no Brasil. E para quem quiser ver, bem, o próprio Mário Jorge ele disponibiliza algumas entrevistas, na verdade, do Tom Campbell, mas ele entende assim. Ele constrói uma forma de entender a existência e a existência de Deus, onde ele chama Deus como sendo a fonte, a energia inicial, que é algo muito fácil. Ok, se você quer chamar de Deus alguma coisa, que chame isso. Então, e que nós somos desmembramentos dessa fonte que busca conhecimento. Sabe, na verdade, o conhecimento tem a ver com cosmos. Cosmos quer dizer ordem, caos quer dizer falta de ordem. Então, o cosmos é o outro lado da moeda, que de um lado é cosmos, de outro lado é caos. Então, nós estamos aqui, segundo a experiência dele, e é interessante porque o Thomas Campbell é um físico que tem incontáveis experiências místicas, e é por isso que ele enveredou por esse lado, porque ele teve essa facilidade, né, dele ter a experiência própria. Então, é uma forma de você dizer que a ciência, ela explica, na verdade, a espiritualidade. Nós estamos com um desafio imenso no planeta hoje, que é a inteligência artificial, e isso é uma coisa que em si não é ruim. Tudo depende do uso que você vai ter. Porém, né? Da honestidade. Você vai fazer isso para o bem das pessoas. Mas é tudo assim. O avião também é assim. A faca também é assim. Você vai usar isso para o bem das pessoas? Depende do ser humano, né? Então, assim, a ciência, ela precisa, a tecnologia, ela precisa caminhar lado a lado com propósito. Para quê? Me deixou um pouco sem resposta. porque para entender qual seria de fato esse propósito ali, né?
Olha, eu vou te dizer assim, se você me perguntasse, Carlos, qual é a palavra que você escolheria para dizer que é a palavra que está em todos os depoimentos, em todas as entrevistas? A palavra buscada é amor, tá? Então, algumas pessoas entendem que Deus é amor, que o que nós precisamos é ter amor pelo próximo, porque o próximo sou eu também. Amor pelo cachorro, amor pelo microfone, amor pela árvore, porque tudo está conectado, tá? Então, esse amor a que eu me refiro é o que você pode chamar de propósito. Tecnologia sem propósito pode levar a tragédias.